Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nesse vídeo nós vamos tratar o caso quando a equação característica possui raízes repetidas. Como nós temos discutido até agora, quando você tem uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem a coeficientes constantes, as soluções que nós procuramos são da forma exponencial de RT, onde RT são as raízes da equação característica associada a essa equação. A equação característica é trocar y duas linhas, y' e y por r ao quadrado, r e 1, respectivamente. Ou seja, para essa equação, nós supomos que as soluções são da forma exponencial de RT e chegamos à equação característica, que é A vezes r ao quadrado mais br mais c igual a zero. Como nós precisamos de duas soluções linearmente dependentes, quando você tiver duas raízes distintas, reais, então você tem duas soluções diferentes. Mas quando você tem apenas uma única raiz, aí não tem como você encontrar diretamente duas soluções linearmente dependentes. Então vou fazer um exemplo para ilustrar como é esse método para procurar uma outra solução, que é o exemplo do livro, tá? O exemplo é resolver a seguinte equação diferencial. Y, duas linhas, mais 4 vezes y' mais 4y igual a zero. Então, essa equação diferencial, para a gente resolvê-la, nós temos que associá-la à sua equação característica, que é r ao quadrado. É só trocar, como a gente viu antes, y duas por r ao quadrado, y' por r e y por 1, mais 4r mais 4 igual a zero. E esse polinômio aqui, ele pode ser escrito como é o quadrado de r mais 2, né? Porque ele dá r ao quadrado mais 2 vezes 2r mais 2 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é r, para não ter que usar a fórmula de Bhaskara, mais 2 ao quadrado igual a zero. Né? Observe, dá r ao quadrado, confere. 2 vezes 2 vezes r dá 4r e 2 ao quadrado dá 4. Então é exatamente esse. Esse polinômio pode ser escrito assim. É claro que aqui r só vai ser zero. R mais 2 ao quadrado só vai ser zero quando esse termo aqui dentro do parênteses, que é r mais 2, for zero. Ou seja, quando r for igual a menos 2. Então, para essa equação, a única solução é r igual a menos 2. E daí a gente tem uma solução, que é a solução... Vou deixar a equação aqui. Que é a solução y igual a e elevado a menos rt. É e elevado a rt. Como r é menos 2, então vai dar menos 2t. A solução é sempre a forma exponencial de rt. R deu menos 2, então só tem uma única solução, que chama até de y1. Bem, e agora para encontrar outra solução? Para encontrar outra solução, nós vamos utilizar um método que foi desenvolvido pelo matemático Jean D'Alembert. Jean D'Alembert imaginou o seguinte: bem, nós queremos encontrar uma outra solução da equação que seja linearmente dependente com essa. Então a gente vai supor, olha, mais uma vez aqui ele está supondo. Eu não sei quanto tempo ele gastou para chegar nessa outra solução, mas ele supôs que a outra solução fosse uma função multiplicada à primeira solução. Então a primeira solução é exponencial de menos 2t. Claro, se eu colocar aqui multiplicar por uma constante, vai ser uma combinação linear da anterior, então não vai dar uma outra solução linearmente dependente. Então ele multiplicou por uma outra função, que eu vou chamar aqui de v, que depende de t, tá bom? Então você tem uma outra função multiplicada pela primeira solução e está supondo que esse y2 também seja a solução da equação diferencial. Observe que esse v de t, se ela for uma função exatamente constante, aí vai ser exatamente o múltiplo da primeira e não adiantou muito o trabalho. E poderia ser que você supôsse que a solução fosse dessa forma e não conseguisse encontrar essa função v que satisfazesse essas condições. No entanto, o que a gente vai mostrar daqui a pouco é que sempre que você considerar a outra solução, conhecida uma solução, a outra solução como sendo a solução que você já conhece multiplicada por uma outra função, você vai conseguir encontrar
quem é essa outra função y2, e ao fazer isso, você vai chegar num novo problema com uma equação diferencial de ordem menor. Aí esse método desenvolvido por D'Alembert é chamado método da redução de ordem. Chama-se método da redução de ordem porque redução de ordem porque você começa com uma equação diferencial de segunda ordem e depois chega em algum momento uma equação diferencial de primeira ordem. Então vamos fazer isso. Vamos supor então que a outra solução é dessa forma. Supondo que a solução, isso quer dizer que quando eu derivar uma vez, duas vezes e substituir na equação original, ela tem que satisfazer a equação, porque eu estou supondo que é uma solução. E para não ter que ficar com uma notação muito conturbada, em vez de escrever v de t, eu vou escrever apenas v, tá? Mas lembrando que esse v aqui é uma função que depende de t. Ou seja, nós vamos escrever, vamos ter que derivar bastante vezes, o y2 como sendo v vezes e elevado a menos 2t, e vamos derivar uma vez, depois derivar duas vezes e substituir na equação. E encontrar quem é esse valor de v, de tal forma que essa nova função seja a solução da equação. Então vamos lá. Vamos derivar uma vez. Derivando essa função, tem que usar aqui a regra do produto, que são o produto de duas funções. Vamos derivar primeiro a primeira parcela, derivada de v da v', vezes a outra função, exponencial de menos 2t. Agora, mais, você repete v e deriva a segunda função. A exponencial de menos 2t, a derivada dela dá o próprio exponencial de menos 2t, vezes a derivada daqui de cima, né, que dá menos 2. Então vai aparecer um menos 2 aqui. Ó. Pronto, encontramos quem é y'. Agora vamos encontrar quem é a derivada segunda dessa função, y2, duas linhas. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai encontrar, substituir essa expressão para y aqui na derivada da função, e eu preciso saber quem é a função, que é v de t vezes a função, a derivada e a derivada segunda. Então vamos lá, voltar lá e encontrar a derivada segunda da função. Ou seja, a gente vai derivar mais uma vez a função. Como a gente já encontrou quem é y' aqui, é só derivar essa função. Tem que usar a regra do produto duas vezes, que dá para não se perder quando fazer as contas, porque tem muita conta. Então, vamos fazer bem devagar. Primeiro vamos fazer essa parcela. Vamos usar aqui a regra do produto, porque é o produto de duas funções. Então, primeiro derivando v' dá a derivada de v da derivada de v, que dá a derivada segunda de v. Né? Eu estou derivando essa primeira parcela aqui. Esse é o primeiro fator. Dá v duas linhas, vezes, agora repete o segundo, exponencial de menos 2t. Agora vamos repetir o v' e vamos derivar exponencial de menos 2t. A gente já fez antes, dá menos 2 vezes exponencial de menos 2t. Então vai dar menos 2 exponencial de menos 2t. Então essas duas primeiras parcelas, a derivada da primeira parcela aqui de cima. Agora vamos derivar essa outra. Tem um sinal de menos aqui que eu tenho que dar para não se perder com esse sinal de menos. Então eu vou derivar v e repetir esse outro, a derivada vai dar v', tá? Vai dar menos 2 vezes v' é elevado a menos 2t, ou seja, eu derivei apenas esse primeiro fator. Agora eu repito esse, vou derivar exponencial menos 2t, que a gente já fez antes. Vai dar, vou repetir o v, como é que vai poder caber aqui? O fator que vai aparecer multiplicando vai ser menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Vai dar 4 vezes v vezes exponencial de menos 2t. Ficou bem grande. Tem fatores semelhantes? Aqui tem v' na terceira parcela e v' na segunda parcela. A gente pode colocar em evidência. Então a derivada segunda dessa função y2 vai ser igual a... Vamos lá. V duas linhas vezes exponencial de menos 2t. Menos 2v' com menos 2v' de exponencial menos 2t dá menos 4. V' exponencial de menos 2t mais 4 vezes v exponencial de menos 2t. Pronto. E agora
nós vamos substituir tudo isso, y2', y' e y2, na equação diferencial aqui acima, que é y2' mais 4y' mais 4y igual a zero. Deixa eu colocar aqui para a gente não se perder quem é a equação diferencial. A equação diferencial é y2' mais 4y' mais 4y igual a zero. E agora vamos substituir. Primeiro vamos colocar o valor de y2'. Vocês não vão visualizar, mas eu vou transportar aqui para essa outra folha. E para a gente ganhar tempo, eu vou logo transportar substituindo. Então, o valor de y2', que a gente vai substituir, era v, a derivada segunda de v, vou colocar bem para cá para ver se cabe, vezes exponencial de menos 2t, menos 4 vezes v' exponencial de menos 2t, mais 4v exponencial de menos 2t. Isso aqui é somente a derivada segunda. Agora, mais 4 vezes a derivada primeira. A derivada primeira deu v', v' vezes e elevado a menos 2t, menos 2v elevado a menos 2t. Isso aqui tudo é a derivada de y'. Tem que multiplicar por 4. Então, vou colocar aqui entre parênteses para a gente não se perder. Isso aqui tudo está multiplicado por 4. Mais 4 vezes y. Então, vai dar 4 vezes y2 era v exponencial, v é exponencial de menos 2t. Isso aqui tudo igual a zero. Espero que cabe na linha. Pronto. E aqui, uma coisa boa é que vai ter vários termos que a gente pode colocar aqui em evidência. Nós temos v' aqui e temos v' aqui, ó. Para não ter que desenvolver fazer muita conta, observe que esse 4v exponencial de menos 2t, que eu vou grifar aqui em vermelho, o que a gente vai fazer primeiro. Então, cadê o vermelho aqui? Então, aqui essa parcela que dá 4v exponencial de menos 2t. Aqui também tem 4v exponencial de menos 2t, ó. Então vai dar 8. Tem mais algum ainda exponencial, que é v exponencial de menos 2t. Aqui é a derivada de v, a derivada segunda. Aqui, ó. Aqui tem v exponencial de menos 2t. Quem é o coeficiente dela? Tem 4 vezes ele, vai dar menos 8. Então vai dar menos 8 v exponencial de menos 2t. E aqui dá 4 mais 4, dá 8v exponencial de menos 2t. Então a gente pode cancelar esse 8v, né? 4v mais 4v dá 8v, com menos 8v, 4 vezes menos 2 menos 8. Então a gente pode cancelar essa parcela, essas parcelas aqui. O que mais a gente pode fazer? A gente pode colocar, ver o termo v'. O termo v' aqui dá menos 4v'. E aqui dá v' vezes 4 dá 4v'. Então, menos 4v' mais 4v' exponencial de menos 2t. Né? Esse aqui dá menos 4v' exponencial de menos 2t. E esse aqui vai dar 4 vezes v' exponencial de menos 2t. Então, a gente também pode cancelar. Ou coisa boa, né? Então, a gente pode cancelar esse termo com esse. Então, no final das contas, só restou, depois que a gente simplificou tudo, que a derivada segunda de v vezes exponencial de menos 2t é igual a zero sempre. Bem, agora nós temos uma equação diferencial de segunda ordem em v. Mas a função v tem a propriedade seguinte: quando a gente derivar duas vezes e multiplicar pela exponencial de menos 2t, tem que dar zero. Como a exponencial nunca é zero, então a gente conclui daqui que a derivada segunda de v é igual a zero e a gente tem como encontrar quem é v. Vou fazer aqui uma observação com relação à escolha do autor do livro para esse exemplo. Esse exemplo aqui é do livro. Esse exemplo não é muito bom para você trabalhar, porque, se você pensar bem,
O nome do método chama-se método da redução de ordem, de D'Alembert. A gente começou com a função y2 com certas características e chegamos depois de algumas contas que aquela função v que multiplica a primeira solução tem que satisfazer essa condição aqui, que é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, você fala, não reduziu a ordem, não. É uma equação diferencial de segunda ordem. Mas o que acontece nas outras situações é que vai dar uma equação diferencial de segunda ordem, sim. Mas se você fizer uma substituição, por exemplo, se eu chamasse aqui v' de f, vamos supor. Chamei v' de f. Então isso implica dizer que a derivada segunda de v é igual à derivada primeira, né? Então esse v2 igual a zero a gente pode reescrever como sendo a derivada de f igual a zero. Eu tenho aqui agora uma equação diferencial de primeira ordem. Então, esse método da redução de ordem vai valer para qualquer equação diferencial linear homogênea. Não precisa ser a coeficientes constantes, não. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo que envolve uma equação diferencial linear homogênea qualquer. Bem, então vamos encontrar quem é v, né? A gente sabe que a derivada segunda de v é igual a zero. É um exercício de cálculo. Então, como a derivada segunda de v é igual a zero, isso implica dizer que a derivada primeira é igual a uma constante. E o que implica dizer que a função v vai ser igual a uma constante vezes t mais uma outra constante que eu vou chamar aqui de d. Porque na primeira integração apareceu uma constante, e agora quando você integrar vai aparecer c vezes t mais uma outra constante. Então nós encontramos quem é a função v. E agora vamos poder encontrar quem é a função y2. A função y2 ela é igual a função v vezes a exponencial de menos 2t. E agora substituindo quem é v? C vezes t mais d vezes a exponencial de menos 2t. E agora distribuindo, nós vamos encontrar que a função y2 vai ser igual a c vezes t exponencial de menos 2t mais uma constante d vezes e elevado a menos 2t. Então, essa aqui é a função y2, né? Não, essa não é a função y2. Vamos lembrar que era a função y1, a solução? A solução original era exponencial de menos 2t, porque o r era igual a menos 2. A função y2 que a gente está procurando é uma função que seja linearmente independente com essa. Observe que essa parcela d vezes e elevado a menos 2t, essa parcela aqui, ó, ela já é um múltiplo de y1. Se eu multiplicar aqui exponencial de menos 2t por d, dá exatamente essa parte aqui. Então, embora essa função y2 você possa considerar ela como sendo uma outra função, a gente quer essas funções y1 e y2 é mais simples possível. Então, eu não vou precisar dessa parcela. Por quê? Porque ela já é uma combinação dessa outra aqui, ó. Ela já é gerada por essa outra função. E como a gente quer essas funções as mais simples possível, eu posso escolher esse c aqui como sendo exatamente igual a 1. Porque o que a gente quer encontrar são duas funções que geram todas as soluções. Duas funções são linearmente independentes. Então, a função y2 que nós vamos usar vai ser exatamente apenas t vezes e exponencial de menos 2t. Ou seja, a gente escolheu aqui o d como sendo 0 e o c como sendo 1. Porque ao fazer isso, você tem a função y2 dessa forma, e a função y1 é igual a e elevado a menos 2t. E aqui a gente poderia usar o Wronskiano para mostrar que essas soluções são linearmente independentes. Então, todas as vezes que você for procurar uma outra solução para equações diferenciais linear homogêneas de segunda ordem, e você conhece uma das soluções, e os coeficientes são constantes, que é esse exemplo aqui, a outra solução vai ser sempre essa solução multiplicada por t. A gente fez essas contas todas, e depois de muito trabalho, a gente chegou aqui a outra solução, consistia simplesmente em pegar a primeira e multiplicar por t. Então, repetindo mais uma vez, é um exercício para vocês fazerem. Quando vocês estiverem fazendo exercício, irão usar todos esses passos, que já vai em 20 minutos de vídeo, para chegar que a outra solução é
a primeira multiplicada por t. Então, sempre que você tiver uma equação diferencial homogênea de segunda ordem, há coeficientes constantes, tá? AY, duas linhas, mais BY' mais CY igual a zero. A, B e C são coeficientes constantes. E você sabe que uma das soluções é E elevada a RT, ou seja, só tem uma única solução. As raízes são repetidas. Raízes repetidas. Então, a outra solução vai ser sempre... A gente vai usar esse método aqui. A gente vai chamar que a outra solução é uma função vezes a exponencial de RT. Mas depois, se você fizer todas as contas, você chega na solução t vezes e elevada a RT. A gente vai usar isso, tá? Quem quiser fazer o exercício que demonstra que é sempre dessa forma, seria interessante. Mas, para ganhar tempo, porque são muitas questões, essa é a forma de você encontrar a outra solução. Então, agora já tem as seções do livro para fazer. Todas as seções, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5 do livro. A 3.4 eu vou fazer depois. Seria importante, para o que a gente vai fazer agora, é que vocês procurem descobrir como é que se demonstra aquela famosa equação matemática que é elevada a π mais 1 é igual a zero. Nós vamos precisar que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre essa equação. Então, só faça uma pesquisa na internet para ver como chega nessa forma, que é uma das formas mais bonitas da matemática. E a gente vai precisar disso, por incrível que pareça, nesse curso. Então, o vídeo já está em 20 minutos. Muito obrigado por assistirem. Nos próximos vídeos eu vou fazer um exemplo de redução de ordem quando você não tem raízes, não tem coeficientes constantes, mas conhece uma solução de alguma forma. Então você pode encontrar outra solução utilizando esse método da redução de ordem. Obrigado por assistir e até a próxima.